Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós iremos meditar o Evangelho de quinta-feira, dia 1º de setembro. E a Igreja nos convida, ao longo desse mês de setembro, meditar e rezar mais com a Palavra de Deus. É o mês da Bíblia. Eu gostaria que você também preparasse um pequeno altar aí na sua casa com a Palavra de Deus. Mas não simplesmente como um ornamento, como um livro a mais em cima de uma mesa, mas que a Palavra de Deus fosse lida, fosse meditada. Se você tem dificuldades para encontrar os textos na Sagrada Escritura, mande uma mensagem também para o meu WhatsApp. Vou deixar disponível para você. É 51 98233 2381. Também, se você tiver bastante dúvidas, você também pode procurar no YouTube mesmo, né? Mas procure um site que seja um site sério, não simplesmente com citações, mas com um estudo bíblico sério. E você pode procurar, sei lá, da Bíblia Pastoral, da Bíblia Ave Maria, da Bíblia Jerusalém, então da Bíblia do Peregrino, vários estudos bonitos que são feitos da Sagrada Escritura. E eu também quero, ao longo desse mês de setembro, retomar os nossos estudos bíblicos, estudar sobre a Bíblia, não simplesmente só os textos, mas estudar a Bíblia em si, como foram escritos os livros, o que cada livro procura ensinar, para que você possa também ir interagindo, possa ir aprendendo mais e assim entender a Palavra de Deus. Por isso eu conto também com a sua ajuda, conto com o seu apoio, para que nós possamos fazer isso, que eu já gostaria de ter feito há muito tempo, mas até agora não consegui. Que este mês dedicado à Bíblia seja um mês também com esse sinal. Precisamos nos voltar para a Palavra de Deus. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia e vamos juntos meditar. O Evangelho de hoje é retirado de Lucas capítulo 5, versículos 1 até o versículo 11. Diz assim: Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto de hoje, ele praticamente fala por si só. É esse momento em que Jesus ensina
diante do lago de Genezaré. Uma grande multidão estava ali. E aqueles que trabalhavam com Simão, Simão Pedro, eles estavam desembarcando das barcas, lavando as redes, porque haviam pescado, lançado as redes a noite toda, mas não haviam pegado nada. Jesus aproveita uma destas barcas para a evangelização. Afasta-se um pouquinho da margem para que todos possam visualizar a ele e ele pudesse se comunicar com todos. E da barca ele ensinava. A partir do momento em que Jesus realiza este ensinamento, fala para Simão: olha, avance para águas mais profundas e lance as redes. Preste atenção, meus irmãos. Muitas vezes nós queremos evangelizar em volta dos nossos pés. E aí você diz: nossa, mas como é difícil. Como é difícil evangelizar aqueles que estão trabalhando conosco. Como é difícil evangelizar aqueles que moram conosco. O próprio Jesus diz: olha, esses que são os parentes e amigos são muito difíceis de ser evangelizados, porque um profeta não é bem-vindo na sua própria terra. E isso acontece também conosco. Quantas vezes nós conseguimos evangelizar aqueles que estão longe de nós e não conseguimos evangelizar dentro de casa? O fato de nos conhecer parece que cria uma resistência. Mas isso não é o fim. Nós precisamos ver isso como uma oportunidade. Jesus mesmo diz: avance para águas mais profundas. Se você não está tendo frutos ali no ambiente onde você está, vá para outros lugares. Tente evangelizar de uma outra forma. Aproveite as redes sociais. Hoje nós temos estas redes que são virtuais, WhatsApp, Facebook, YouTube e assim tantas redes que nós temos como possibilidade de comunicação. Nós precisamos sair do nosso comodismo, esse desinstalar-se, sair desse pedestal e aí ir para outros lugares. Ter a coragem de criar um ambiente de oração nas nossas redes sociais. Ter essa coragem de incluir os nossos contatos num grupo de oração e dizer: olha, vamos meditar todos os dias a palavra de Deus. De maneira especial agora nesse mês de setembro. Faça isso. Convide as pessoas. Se alguma pessoa não quiser, olha, então você se sinta livre. Não quiser receber, pode sair do grupo. Mas essa liberdade. Mas se ninguém inicia, se ninguém tem a iniciativa, nada acontece. Então tenha esta iniciativa. O Evangelho você já sabe que eu coloco nas redes sociais todos os dias. Basta você estar inscrito aqui nesse canal de evangelização, você recebe automaticamente. Toda hora que eu postar o conteúdo, você já recebe uma mensagem no seu celular. E aí você mesmo pode criar esta rede. E aí eles foram, lançaram a rede e apanharam aquela quantidade enorme de peixes. E eles ficam espantados. Inclusive, Simão se coloca diante de Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim porque eu sou muito pecador. Não fica nem perto de mim. Mas Jesus diz para ele: não tenha medo. Não tenha medo. Eu não estou te julgando, eu não vou falar mal de você porque você pensa assim. Simplesmente não tenha medo. E o Evangelho termina dizendo: de hoje em diante, tu serás pescador de homens. Você irá evangelizar junto comigo. Então eles levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. O que você é capaz de deixar de lado para também evangelizar? Você é capaz de deixar de lado um pouquinho a sua televisão, o seu computador, para evangelizar? Pense, o que você pode deixar de lado, o que você está disposto a deixar de lado para ocupar o seu tempo com a evangelização e com a oração? Pensemos um pouco nisso, faça você a sua reflexão.
Peçamos a bênção de Deus sobre nós, nossa família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz de Deus e até o próximo momento de oração.